Restaura a tua vida e o teu lar. Ele restaura, é só clamar. Ele restaura, basta só acreditar. Ele restaura, é só chamar. Restaura a tua vida e o teu lar. Ele restaura, é só clamar. Ele restaura, basta só acreditar. Ele restaura, é só chamar. Você chama, Ele te responde. E não importa qual seja o teu problema, Jesus pode resolver. E não importa qual seja a tua dor, Ele já ouviu o teu clamor, a tua oração. Restaura a tua vida e o teu lar. Ele restaura, é só clamar. Ele restaura, basta só acreditar. Ele restaura, é só chamar. Você chama, Ele te responde. E não importa qual seja o teu problema, Jesus pode resolver. E não importa qual seja a tua dor, Ele já ouviu o teu clamor, a tua oração, a tua oração.
Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo se faça presente em cada coração. Quero primeiramente agradecer a Deus pelo privilégio que Ele está nos concedendo de fazer esta série com 30 palestras falando sobre o criacionismo, mostrando para o Brasil e para o mundo que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Criador e mantenedor de todo o universo. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, amanhã e eternamente. E quero pedir que o Espírito Santo ilumine a minha mente ao transmitir estas mensagens, que todas possam ser inspiradas pelo Espírito de Deus, que eu não venha falar uma única palavra que não seja dirigida pelo Espírito Santo. Queridos, faz algum tempo um líder de uma igreja, um líder conhecido mundialmente, perguntaram a ele se ele era criacionista ou evolucionista, se ele acreditava que Deus criou todas as coisas e mantém todas as coisas, ou tudo aconteceu através de uma explosão chamada Big Bang, e se ele acreditava na teoria de Charles Darwin. Esse líder deu a seguinte resposta: tanto podemos aceitar o criacionismo como também o evolucionismo. Só que esta declaração é uma declaração que demonstra a pessoa ficando em cima do muro. Como pode a pessoa ser criacionista e ao mesmo tempo ser evolucionista? Sendo que há uma diferença muito grande, assim como o dia da noite, o preto do branco, o oriente do ocidente, assim estão distintas esses ensinamentos. Então, o criacionismo não tem nada a ver com evolucionismo. O criacionismo, nós pregamos que Deus é o criador e mantenedor de todas as coisas, e que este grande universo, ele foi criado pelo poder e pela santa palavra de Deus. Evolucionismo já acredita que são a explosão do Big Bang e através de um processo seletivo, os mais fortes aniquilando os mais fracos, e assim sucessivamente, e chegou ao primata, ao macaco, ao chimpanzé e posteriormente o ser humano. A Bíblia não ensina desta forma. A palavra de Deus nos ensina que Deus formou o homem do pó da terra, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, os quais, através deles, povoou toda a terra. E essa declaração me fez lembrar quando eu tinha cerca de 5 anos de idade. Eu estava em um bar, lá em Minas Gerais, uma cidade chamada Dores do Indaiá. Eu era bem pequeno, estava ali na cidade. E eu trabalhava vendendo sorvete ali na porta daquele bar. E de repente saiu uma confusão. E aquilo marcou a minha mente, até hoje eu nunca esqueço daquela cena. Havia 3 homens, 2 bêbados e um outro. Os 2 bêbados estavam armados, cada um com 38 na mão. E ali estava um outro cidadão. Um dos bêbados perguntou para aquele rapaz: qual time que você torce? Antes que ele respondesse, ele falou: olha, se você falar que você é cruzeirense, eu te mato, porque eu sou atleticano. O outro bêbado falou: olha, se você falar que você é atleticano, eu te mato, porque eu sou cruzeirense. Então, eu fiquei observando, por isso não saiu da minha mente, que eu vi que os 2 estavam armados. Um dizia: se você falasse que você é atleticano, eu te mato. O outro dizia: se você falar que você é cruzeirense, eu te mato. Eu fiquei imaginando, olhando aquela cena, criança, mas sabia que algo ali
estava para acontecer ali uma tragédia, uma catástrofe, e eu fiquei observando aquela cena. O homem ficou pálido, porque os dois estavam armados e estavam ameaçando-o. Ele parou e pensou, e de repente ele deu uma resposta. Ele deu uma resposta que salvou a vida dele. Ele se levantou, colocou uma mão ali no ombro de um companheiro, a mão no ombro do outro companheiro, e ele disse o seguinte: olha, se eu falar que eu sou já ia falando corintiano, se eu falar que eu sou cruzeirense, eu morro. Se eu falar que eu sou atleticano, eu morro. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa. Na realidade, eu sou torcedor pelos times que os meus amigos torcem. E como vocês dois são meus amigos, portanto, eu vou torcer sempre para o time que vocês torcem. E os bêbados aceitaram esta resposta e começaram a beber, deram risada, e aquilo ficou marcado na minha mente. E eu fiquei, quando houve essa declaração, eu fiquei imaginando que a pessoa falar que ela é criacionista e evolucionista está dando a mesma resposta daquele homem aos bêbados. Quer dizer, para se tratar de uma conversa de boteco, deu certo. Mas se tratando das coisas de Deus, não, a pessoa tem que decidir. Ou ele é criacionista, acredita que todo o universo foi criado pelo poder, pela palavra de Deus, ou ele é evolucionista, acredita no Big Bang. Por exemplo, eu, Geraldo Alves Ruas, sou criacionista. Acredito que este Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é criador dos céus, da terra, do mar e de todo o universo. Ele é criador e mantenedor de todas as coisas. Então, eu sou 100% criacionista. Acredito em Deus de todo o meu coração. E com toda a minha pequenez, com toda a minha fragilidade, reconhecendo que sou pó, que não sou nada, aliás, me considero menos que nada, porque só Deus é o grandioso, é o poderoso, é o criador de todas as coisas, mas quero adorá-lo hoje, amanhã e eternamente, porque só Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Então, meus queridos, quando seres humanos fazem declarações contra a palavra de Deus, dando um destaque especial em teorias como evolução e tantas outras por aí, se tratando de um ateu, porque eu já assisti algumas palestras entre evolucionistas com criacionistas e ateus ali debatendo. Se tratando de ateus, ele não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, a despeito de toda a natureza, mostrando, mas é o livre-arbítrio, não crê, ainda é aceitável, porque a pessoa fala do que está cheio o coração, fala a boca. Se ele não tem Deus na vida, não crê em Deus, ele vai falar. Mas líder religioso, falar contra a criação e contra Deus é inadmissível. É inadmissível, porque todos os escritores da Bíblia Sagrada, todos sem exceção, eles foram criacionistas, sempre exaltando e glorificando e mostrando que Deus é o Criador de todo o universo. E os senhores têm acompanhado por esses estudos, e verão outros versículos posteriormente que mostrarão claramente que Deus é o Criador do universo. Uma ocasião, Deus fez algumas perguntas para Jó. Deus então se dirigiu a Jó e ele fez algumas perguntas a ele. Encontra-se no livro de Jó, capítulo 38. E Deus fez várias perguntas para Jó. E Jó, no final, ele deu a resposta. Eu gostaria, com a autorização de Deus, fazer estas mesmas perguntas
a todos aqueles que não aceitam, que não acreditam na Bíblia na sua totalidade. Tem gente que fala, olha, eu acredito, mas eu acredito em parte. Não, a Bíblia fala, porque nunca a profecia foi produzida por vontade humana. Entretanto, homens santos de Deus falaram inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Fala também que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Toda a Escritura inspirada pelo Espírito Santo é útil para o nosso ensino. Então, a Bíblia Sagrada, toda ela foi inspirada por Deus. Não tem uma parte na Bíblia, um verso sequer, que não tenha a inspiração do Espírito Santo. Então, toda a Bíblia Sagrada, os 66 livros, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós não podemos mudar o sentido da palavra de Deus, nem acrescentar e nem tirar um i ou um tio da palavra do Senhor. Vamos então ver as perguntas, porque às vezes o ser humano se julga conhecedor de muitas coisas, além dos profetas, além dos escritores da Bíblia, além da própria palavra de Deus e além do próprio Deus. Então talvez vocês terão facilidade para responder às perguntas que Deus as fez a Jó. E as mesmas perguntas gostaria de lançá-las agora para que os senhores possam também responder. E gostaria que no final cada um pudesse ter a mesma resposta humilde de Jó. Vamos para as perguntas que Deus fez a Jó. Mas antes eu gostaria ainda de mostrar rapidamente mais alguns slides que mostram a criação de Deus. Vejam as abelhas, o favo de mel. O mel é um alimento riquíssimo, a maneira que foi elaborado, que foi arquitetado o favo, já foi estudado, é a maneira que consegue armazenar a quantidade máxima de mel. Então, tudo isso teve a orientação de Deus. As formigas, quem colocou no seu interior que elas deveriam, no verão, recolher os alimentos, porque no inverno é impossível, com chuva elas pereceriam, mas elas saem no verão, colhem os alimentos para, no inverno, elas terem como se manterem. Quem colocou isto na formiga? Claro que foi Deus. Isto jamais uma explosão, jamais forças não guiadas poderia fazer com que isto acontecesse na vida das formigas. Vamos continuar. E olha elas trabalhando. O cupim, veja, embora alguns dizem que ele é cego, mas ele prepara a sua morada, ali se exige que tem uma entrada para ar, tem saída, tudo muito bem elaborado, é uma obra que não tem engenheiro, arquiteto no mundo, capaz de fazer a obra que esses cupins realizam para a sua sobrevivência e para a multiplicação da sua espécie. Quem foi que deu esse instinto para os cupins fazerem a sua residência? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso jamais poderia acontecer se não fosse pela a mão poderosa de Deus. Os pássaros, vejam ali, tem os seus filhotes, um ovinho, naquele ovinho coloca a vida, porque Deus deu a vida. Aliás, quem nasceu primeiro, foi o ovo ou a galinha? Você fala, bom, foi a galinha, mas de onde que veio o ovo? Foi o ovo, mas espera, de onde veio a galinha? Na realidade, a resposta está na Bíblia. Deus criou as aves. Deus criou o galo, criou a galinha, criou macho e fêmea. Então é muito mais claro, muito mais fácil para entender do que esses ensinamentos que existem por aí. E lá está os filhotes, e ali aquela fêmea, o macho, vai lá, pega o alimento e alimenta os seus filhotes. Isto é coisa de Deus. Isso é coisa maravilhosa. A águia, olha só, uma águia às vezes ali da asa de uma extremidade à outra, chega a 3 metros, e que a história da águia, que coisa linda, ela procura fazer o seu ninho nas altas montanhas, é algo fenomenal, maravilhoso. O castor, observem, ele começa a roer as árvores,
e ele faz uma barragem, ele joga as árvores na posição certa. Interessante que os arquitetos perceberam uma coisa com os castores. Quando eles faziam as barragens retas, a pressão da água derrubavam as barragens. Quando eles observaram a maneira que os castores construíam suas barragens, de uma maneira curva, então eles perceberam que naquela forma que eles realizam para ali represarem a água, era a maneira mais eficaz para a sustentação das barragens. E utilizando este princípio dos castores, eles começaram a fazerem as suas barragens usando este mesmo processo. E quem colocou dentro do castor que deveria ser assim? É um Deus todo-poderoso que sabe todas as coisas. Então é inegável, não tem como não reconhecer a mão de Deus em todas as coisas. O João de Barro, veja aí, que casa linda. Qual arquiteto, quem tem capacidade de fazer uma casa tão ali, olha, até uma janelinha para proteger contra o vento, a chuva. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Vejam a cor desse fazão, olha aí as cores, os detalhes. Alguém disse, olha, mas usou um texto que eu não usaria assim. Mas eu acho que ele não falou isso também com estilo de blasfêmia. Ele falou no sentido assim de uma intimidade dele com Deus. Ele disse, olha, eu acredito que Deus é muito exibido. Mas por que você acha? Teria necessidade de colocar aquelas faixinhas ali? Teria necessidade de colocar variedade de cores? Veja ali esse pássaro todo, teria necessidade? Eu vou dizer, eu não vou usar essa expressão para Deus, não. Mas eu quero dizer, não digo que Deus é exibido, acho que Deus é de bom gosto, é maravilhoso. Ele sabe, ele tem assim, sabe, uma sensibilidade muito grande, por isso ele cria essas maravilhas, essas cores vivas, lindas, é maravilhoso, louvado seja o Senhor. Olha só, que coisa linda. E segundo as pessoas, tem esse papo assim, quando ele quer acasalar, isso é um atrativo para a fêmea, é muito lindo, é muito bonito. Olha aí, veja na cabeça, precisaria isso aqui em cima? Deus coloca para alegrar os nossos olhos, para alegrar os nossos corações. Veja a cabeça, o bico, as cores, os olhos, tudo com perfeição, é muito bonito. Pode ajuntar todos os seres humanos no universo. Eu duvido que as pessoas conseguem fazer uma ave como esta, nunca, jamais. Veja seu aparelho digestivo, ali Deus alimenta todas as aves, é algo impressionante, é maravilhoso. Mas vamos então para o estudo da palavra do Senhor. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Salmos capítulo 50, versículo 10 e 11. Então tudo pertence a Deus. Nós, os animais, as aves, porque Deus nos criou e mantém todas as coisas. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Jó, capítulo 38, 1 e 2. Então Deus faz essa pergunta a Jó. Vamos continuar. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Jó, capítulo 38, versículo 3 e 4. Deus pergunta para Jó: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Olha aí, Deus criando, Deus projetando. Deus, na realidade, eu estou apresentando esses textos que está falando do seu projeto. Ele está falando da criação da terra e do universo. E ele pergunta: onde você estava? Você poderia me responder, Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Pode me responder? E Jó ficou ouvindo.
ficou escutando. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Jó capítulo 38, 5 e 6. Então Deus pergunta, olha, quem foi que estendeu o cordel? Quem foi que colocou a base? E Jó foi ouvindo aquelas perguntas, atentamente ouvindo o que Deus estava lhe perguntando. E são as mesmas perguntas que eu estou passando para todos aqueles que querem saber além do que a palavra de Deus apresenta. Diz, olha, na realidade Deus começou o universo aí, mas depois abandonou, deixou aí explodindo e vai acontecer. Isso não é bíblico. Isso não está na palavra de Deus. Eu estudo a Bíblia Sagrada todo ano, a Bíblia toda. Eu leio a Bíblia todo ano, todo dia eu leio a palavra do Senhor. Eu nunca encontrei um texto que falasse sobre evolucionismo ou que isso aconteceu, nunca. Isso é coisa do homem, isso é pensamento humano. O que importa é o que diz a palavra do Senhor, está escrito. Fora disto, como diz uma professora, Dona Angelina, hoje ela já descansa no Senhor, o que passar disso daqui é perfumaria, porque é a palavra de Deus que importa, assim diz o Senhor. Vamos continuar. Quando as estrelas da alva, juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Jó capítulo 38, versículos 7 e 8. E ali Deus continua fazendo as perguntas para Jó. Vamos continuar. Quando eu lhe pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? Jó capítulo 38, versículo 9 e 10. Vamos continuar estudando a palavra de Deus para que possamos ter uma compreensão do que Deus está perguntando a Jó. E disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar? Jó capítulo 38, versículo 11 e 12. E Deus vai apresentando, mostrando a Jó para que ele reconheça que Deus é o Criador de todas as coisas. Para que se apegasse às orlas da terra, e destas fosse os perversos sacudidos? A terra se modela como barro, debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Jó, capítulo 38, versículo 13 e 14. Portanto, a palavra de Deus está ali convencendo, mostrando a Jó, que nós seres humanos, nós somos fracos e necessitamos da ajuda de Deus para termos compreensão clara da vontade de Deus na nossa vida. Dos perversos se desvia a luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar? Ou percorrestes o mais profundo do abismo? Jó capítulo 38, versículo 15 e 16. Eu fico imaginando como Jó se sentiu quando Deus estava fazendo essas perguntas. E eu fico pensando como você está se sentindo quando você quer ultrapassar a palavra de Deus, colocar os seus pensamentos, as suas ideias. E diante dessas perguntas, vá pensando se você tem condições de dar a resposta correta, o que Deus está perguntando a Jó e a você também e a mim. Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ou vistes estas portas da região tenebrosa? Tens ideias nítidas da largura da terra?
dízimo, se o sabes. Jó 38, 17 e 18. Então Deus está perguntando: você tem a ideia nítida, perfeita, da largura da terra? Qual é a largura da terra? Em centímetro, em metros, em quilômetros, em milha? Afinal de contas, qual é a largura da terra? E eu gostaria de acrescentar nesta pergunta que Deus está fazendo a Jó e a todos, poderia também nos informar, além da largura da terra, qual é a medida exata, nítida, qual é também a sua espessura de terra? E outra pergunta, esta espessura é a mesma no Brasil? Esta espessura da terra é a mesma em todos os países do mundo? Eu gostaria também de saber. Quem sabe alguém tem condições de responder isto. Porque essas perguntas foram feitas a Jó. Vamos continuar. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que conduzas aos seus limites e discernas as verdades para a sua casa? Jó, capítulo 38, versículo 19 e 20. São perguntas dificílimas. Quem poderia responder essas perguntas? Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e vistes os tesouros da saraiva? Jó capítulo 38, versículo 21 e 22. Então Deus fala: você deve saber tudo isso, porque naquele tempo você já era nascido. Então Deus está falando para ele, para que ele possa refletir e entender, porque só Deus é eterno. E nós não podemos de maneira nenhuma, por arrogância, querer ultrapassar o conhecimento da palavra do Senhor. Que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Jó capítulo 38, versículo 23 e 24. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Quem abriu regos para o aguaceiro, ou caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, e onde não há ninguém, e no ermo em quem não há gente? Jó capítulo 38, versículo 25 e 26. Para dessedentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da alva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? Jó capítulo 38, versículo 27 e 28. Por acaso a chuva tem pai? Pergunta dificílima. Como responder essas perguntas? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Jó capítulo 38, versículo 29 e 30. Então ali está falando dos icebergs ali no mar, as pedras, as grandes geleiras, e Deus está perguntando a Jó: ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion? Ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos? Jó capítulo 38, versículo 31 e 32. Aí Deus está falando das constelações. E como que nós, seres humanos, vamos conseguir responder a Deus a respeito das constelações de Órion, e, enfim, das constelações? É impossível.
Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubram? Jó capítulo 38, versículo 33 e 34. Observe que são perguntas impossíveis para nós seres humanos finitos, pó, vermes. Portanto, nós precisamos reconhecer que Deus reina sobre os céus e a terra e todo o universo. E reconhecer o seu poder, a sua grandiosidade. E jamais questionar as coisas de Deus. E que esses estudos possam ser uma bênção na tua vida e na minha vida também. Mas tem outras perguntas ainda. Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui. Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Jó capítulo 38, versículo 35 e 36. Quem deu entendimento ao meteoro? Quem fala para os relâmpagos e ele se apresenta, eis-nos aqui? Só Deus tem poder para isto. Só o Senhor que criou todas essas coisas pode realizar e tem domínio sobre as forças da natureza. Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os odres dos céus, quem os podes despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Jó capítulo 38, versículo 37 e 38. Alguém pode numerar as nuvens? Alguém pode falar claramente quantas nuvens existem no universo? Quantas estrelas existem no céu? Como o pó, a terra, ela se liga uma à outra? Claro que não. Jamais. São coisas muito altas para nós. Isso foge até da nossa compreensão. Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciará a fome dos leõezinhos, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Jó, capítulo 38, versículo 39 e 40. Será que alguém pode caçar uma presa para a leoa? Ou pode sustentar os leõezinhos quando se agacham ali nos seus covis, estão com fome? Só Deus pode alimentar todas as suas criaturas, e é Ele que nos alimenta. Aliás, nós deveríamos ser gratos a Deus pelo pão de cada dia. Não é tão gostoso você chegar em casa, ter um prato de arroz, feijão, uma fruta, um legume. Quantos países por aí que as pessoas não têm o que comer? Hoje, a cada 3 segundos, morre uma criança de fome no mundo. Portanto, seja grato a Deus. Para que tanta rebeldia? Eu gostaria de fazer uma pergunta a toda a humanidade, não só no Brasil, mas no mundo. Fale para mim uma única coisa que Deus pede para nós, que não é para o nosso bem. Fale uma única coisa. Alguém poderia se arriscar e falar: não, o que Deus está pedindo, olha, isso daí é um absurdo, isso aí não tem lógica. Fale para mim. Se existe uma coisa que este Pai amoroso pede para a humanidade, que fala: não, isso é um absurdo, isso não tem lógica. Quando Ele fala, nos orienta, que nós devemos nos abster daquilo que é prejudicial à saúde, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem. Então não existe nada. Eu não sei por que essa dureza de coração do ser humano contra Deus. Tem gente que fica com essa raiva, com esse ódio, brigando com Deus, e é um Pai de amor que está ali procurando, abraçando, enviando, e estas mensagens que você está ouvindo, Deus está falando: filho, eu te amo, filho, eu quero te salvar, eu quero que você viva comigo eternamente, eu quero te dar a vida eterna, filho, me aceite como Salvador. Eu dei o meu filho para ser pregado na cruz. Jesus morreu, foi humilhado, foi crucificado, Ele ressuscitou, e Ele virá a este mundo. Eu quero te salvar,
eu não quero que você se perca, eu quero te arrancar das garras de Satanás, eu quero te libertar dessas teorias que não estão fundamentadas na minha palavra e quero te trazer a verdade na sua mente e no seu coração. Compreenda isto, aceite isto. Deus ama você, Deus é teu Pai, por que perder a vida eterna? Vamos continuar. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Jó capítulo 38, 41. Veja os corvos, os pássaros, todos dependem de Deus. Eu nunca na minha vida vi um passarinho aí tremendo com fome. Deus alimenta todos. Ora, se Deus cuida dos pardais, se Deus alimenta os corvos, Ele cuida de você também. Ele quer cuidar de mim, porque Ele nos ama. Meus queridos, este foi mais um tema da palavra de Deus. Portanto, a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitos estão pregando aí, olha, a terra, ela existe há milhões e milhões e milhões de anos. Mas de acordo com a Bíblia Sagrada, se você pegar a genealogia, como de Adão, até os nossos dias, nós vamos chegar mais ou menos, um pouco mais de 6.000 anos à existência da Terra. Essa história de milhões e milhões e milhões de anos é coisa do ser humano. A Bíblia Sagrada, ela é clara. Se você pega a genealogia, que é algo assim que não tem como errar, porque ali vai trazendo todas as descendências, é 6.000 e poucos anos. E o homem, nunca jamais, esse negócio do homem da caverna, da pedra, isso jamais aconteceu. Sabe por quê? Porque a escrita, ela começou há 4.000 anos antes de Cristo. Objetos que eles acharam, identificaram e ali estudaram, chegaram à conclusão que seria essa data. Mas por que no passado não precisava escrever nada? Porque o ser humano, ele tinha uma capacidade mental muito grande. Por exemplo, Adão. Adão colocou o nome em todos os animais e não esqueceu de nenhum. Você imagine você colocar nome em todas as flores e não esquecer o nome de nenhuma. Você colocar nome em todos os peixes do mar e não esquecer o nome de nenhum. Colocar nome em todas as coisas da terra e não esquecer o nome. Então, isso é evolução? Não. Hoje nós estamos no processo, ao contrário, ao invés do ser humano estar evoluindo como se prega, está regredindo pelo pecado. Se nós pegarmos Adão, quando ele saiu das mãos de Deus, formado do pó da terra, e ali Adão, e colocar ao meu lado, vocês vão ver o contraste, o que o pecado fez comigo, a diferença na altura, na beleza de Adão, e o que tornou, o que o pecado fez com o ser humano comigo. Sentiria talvez como um espantalho diante daquela obra-prima da criação, que foi aquele homem, aquela mulher que Deus criou. Imagine se Deus perguntasse para um cientista, quando Adão tivesse como retroceder aí, Adão foi criado, e perguntasse para um cientista, você está vendo aqui este homem? Sim, eu estou. Alto, bonito. Quantos anos você acha que este homem tem? Aí aquele cientista, ele analisaria e falou, olha, eu acho que tem 30 anos. Deus falou, faz 5 minutos que eu acabei de criá-lo. Deus mostrasse assim para um cientista uma montanha. Falou, escuta, quantos anos você acha que tem essa montanha? Falou, olha, Senhor, pelas camadas que tem aqui, eu calculo que tem
13 milhões de anos. Deus falou, olha, eu criei faz uma semana. Então, meus amigos, acreditem em Deus como Criador, acreditem na criação, e esse Deus maravilhoso, Ele vai nos dar um novo céu, uma nova terra, onde nunca mais haverá fome, onde nunca mais haverá dor, onde nunca mais haverá engano, onde nunca mais haverá Satanás, porque é ele que muitas vezes está confundindo a cabeça das pessoas. E no novo céu, na nova terra, nunca mais um ser humano vai precisar se levantar para querer convencer outro, porque todos saberão que o Senhor é Deus e Ele reinará para toda a eternidade, e Ele estará junto com teus filhos para todo sempre. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que juntos nos preparemos para a volta do Senhor Jesus. E no próximo estudo, nós continuaremos as perguntas que Deus fez a Jó. Que Deus abençoe a todos. Amém. O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus, Ele guia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus minha vida darei, por seu grande amor sem fim. O amor de Jesus minha vida refez e deu-me de novo a paz. Agora feliz quero sempre viver a senda que satisfaz, servindo a Jesus meu Senhor, com zelo e com devoção. Desejo falar e cantar desse amor que luz traz ao coração.